Olá, olá, olá! Tô aqui para falar deste próximo livro que eu li este ano. ah, que eu acho que eu li em francês, então se fosse traduzir literalmente seria O Último Homem de Margaret Atwood. Mas, se eu não me engano, em português eles botaram só Oryx e Crake. Nada a ver, né? Os dois títulos. Mas enfim, o original em inglês, me pergunto qual que deve ser o título. Boa pergunta, mas é o Oryx e Crake, ou Le Dernier Homme em francês. Este livro aqui que eu li, da Margaret Atwood, que é essa mesma autora que escreveu O Conto da Aia, que por sinal eu não li e fiquei com muita vontade de ler. Esse foi o primeiro livro que eu li da Margaret Atwood, mesmo que eu goste muito do gênero de distopia e tal, foi o primeiro livro que eu li. Então vamos contar um pouco sobre este livro aqui. Então, como meio que já falei, este livro aqui é uma distopia. Eu tô pensando se eu vou dar spoiler ou não. Mas, enfim, a escrita é genial deste livro. Então, ela começa falando assim, tem dois tempos assim no início do livro. Tem tipo o passado do livro e tem o presente no livro, no tempo do livro. Para fazer um equivalente, o passado do livro seria um pouco o nosso futuro. Então, o presente do livro é mais no futuro ainda. Enfim. E daí, meio que o livro vai seguindo duas linhas temporais. A gente vai acompanhando o Jimmy e vai acompanhando o Snowman, o Homem das Neves. E o Jimmy é um garoto que vive nesse. Seria um futuro da humanidade atual, por exemplo. E que já é um mundo, assim, que já tá bem zoado, assim, sabe? É um mundo em que as coisas tem laboratórios enormes, em que os cientistas moram, assim, em volta do laboratório, em cidades feitas pelo laboratório. Eles modificam geneticamente os animais, por exemplo, tem os porcões, que são grandes porcos, assim, mas com vários órgãos que poderiam ser usados, por exemplo, para doação de órgãos, para transporte de órgãos. Tem, por exemplo, tem a produção de uma carne tipo de frango, mas sem a produção do frango em si, tipo, é uma produção de um ser vivo, mas que não tem, tipo, sistemas nervosos, só vem a parte interessante. É tipo um ser vivo que se desenvolve, só com a parte do frango que a gente comeria, ele não sente dor, não sente nada, não é um ser vivo realmente. Ai, não sei como explicar. Mas enfim, é um futuro assim, e o Jimmy ali nesse passado do livro, ele um dia tá vivendo a sua vida, os pais dele são dois cientistas, justamente que trabalham aí para essas grandes big techs da biologia. E o que acontece? O Jimmy ele não é assim tão inteligente que nem os pais dele. Ele não é. Ele não atinge as expectativas dos pais, assim, sabe? Mas ele é um personagem particular, assim, sabe? Tem tem muita gente. Ele é um artista, o Jimmy é um artista, ele gosta das palavras e muita gente dá valor para outros tipos de conhecimento, como por exemplo as em francês tem o termo ciências duras, entendeu? E tem muita gente que dá mais valor para o conhecimento de ciências duras que para conhecimentos artísticos, por exemplo. E é o caso, assim, dos pais do Jimmy, do pai dele, especialmente. E o Jimmy, ele não é exatamente um artista, mas ele gosta muito de trabalhar com as palavras e tal. Ele tem um aspecto emocional um pouco mais desenvolvido. E o que acontece? O Jimmy tá nessa família com esses dois cientistas e tal. E o pai dele trabalha junto com os porcões. E a mãe dele abandona a carreira científica e ela entra, assim, tipo, numa depressão, parece, assim, sabe? Ela fica bem contrariada exatamente com uma situação que não é explícita no livro.
exatamente com o que ela é revoltada. É um personagem bem complexo. Assim, sabe? Enfim, até que um belo dia o Jimmy ele tá incumbido de apresentar as instalações para um novo aluno que chegou na escola dele, que se chama Glenn, que nessa época é Glenn. E é até engraçado que o Jimmy tem uma hora que ele fala assim, não sei se algum dia ele já foi Glenn ou se ele sempre foi Craig. Então, assim, já começa a dar umas pistas, assim, sabe? Mesmo quando a gente vai vendo a narrativa do Jimmy. E daí o Jimmy vai contando a história dele com o Glenn, com o Craig, que vira o Craig bem rápido no livro. E eles se tornam amigos, assim. Só que o Craig é uma pessoa bem diferente do Jimmy. O Craig, ele é muito frio. Uma pessoa muito fria. Uma pessoa muito racional. E bem diferente do Jimmy. E a gente vai seguindo essa narrativa do Jimmy, essa construção da amizade dos dois, dos diálogos dos dois, dos entretenimentos dos dois. Tem algumas partes que são muito pesadas nesse livro. E, por exemplo, alguns entretenimentos são eles que ficavam, tipo, não lembro nem se era computador, mas se eu não me engano que era. Eles ficavam os dois sentados assim na frente do computador, navegando em televisões poucos clandestinas de várias origens e coisa nada, assim, sabe? E nessa televisão apareciam coisas muito pesadas, com crianças e com tudo isso. E daí foi lá que eles, por exemplo... Eu não vou dar spoiler, eu vou tentar não dar spoiler. Por exemplo, foi lá que eles viram um vídeo com uma criança que ela olha assim direto pra câmera assim e eles se sentem tocados, principalmente o Jimmy, pelo olhar dessa menininha, que na época devia ter uns 8 anos, na época do vídeo mal intencionado que eles viram dessa menininha. E daí você se pergunta também, tipo, que tipo de entretenimento. 2 garotos de 14, 15, 16 anos que estavam lá vendo esse tipo de vídeo, assim, sabe? Tipo, era o rolê deles, assim, sabe? E daí, enfim, eles veem o vídeo dessa menininha que parece que olha pra eles. E daí o Jimmy pede pro Craig imprimir a foto, tirar um print screen, imprimir o rostinho dessa menininha olhando, assim, pra câmera. Sabe? E essa menininha vai voltar na história. Então a gente vai acompanhando essa narrativa do Jimmy, vai conhecendo esse mundo em que o Jimmy e o Craig viviam até quando eles entram na faculdade e tal. O Jimmy vai entrar numa faculdade mais de história, de design, em que ele vai fazer slogans e tal. E o Craig, como era um gênio já na época, desde que eles eram muito novos, ele vai ser recrutado para entrar numa faculdade de manipulação genética. E enfim, e daí a gente vai seguindo essa narrativa do Jimmy. E ao mesmo tempo, a gente vai seguindo a narrativa do Snowman. E o Snowman já vive em um outro tempo. O Snowman, o Homem das Neves, ele vive já num tempo em que ele acha que ele é o único ser humano vivo na face da Terra. Sabe? Ele economiza os recursos, ele às vezes precisa beber, então às vezes ele dá umas voltas a pé, por exemplo, e economiza a bebida, ou então ele tem um abrigo dele num local específico, ele sempre ele tenta não se afastar muito desse local, porque é lá que ele tá em segurança, porque não sei como deve ter sido traduzido na versão em português, mas em francês é loup chien. Tem os animais que são lobos cachorros, que é tipo uma variante de cachorro, mas são lobos. E eles se fazem de bonzinhos, sabe? E na verdade eles são completamente agressivos e hostis aos seres humanos. Enfim, daí tem essa espécie que foi geneticamente modificada, que anda livre no mundo. Enfim, o mundo se tornou um lugar extremamente hostil. O Snowman,
está neste mundo e ele acha que provavelmente ele é o último ser humano deste mundo, se ele é ou não, não sei. Mas, disto isto, o Snowman pode ser ou pode não ser o último ser humano deste mundo, mas com ele vivem outras criaturas, que são criaturas que não existem no nosso mundo atual, que são os Quakers. Os Quakers. E os Quakers são essas criaturas que parecem muito nós humanos, mas que em teoria são humanos perfeitos, ou seja, eles não têm guerras, eles não têm conflitos entre eles, a reprodução entre eles se dá de uma forma bem como no mundo animal, por exemplo, tem a Quaker fêmea que vai ficar com a barriga azul, ela vai copular com alguns outros Quakers machos e vai ficar grávida necessariamente, se eu não me engano, um período de a cada 3 anos que ela entra nesse cio, entre aspas, e assim, as crianças são criadas por toda a comunidade. E Quaker é tipo um ser humano, assim, que todos os conflitos foram eliminados, assim, sabe? E ao mesmo tempo, ele tem a forma de humano, mas não é exatamente um humano, porque aí vem questões filosóficas que a autora deixa aberto e que pelo menos eu pensei lendo esse livro é o que nos torna humanos, porque, por exemplo, os Quakers, eles têm todas as características de humanos, com algumas propriedades modificadas, como, por exemplo, a reprodução, então a urina deles tem uma proteção contra os lobos cachorros, que eu mencionei ainda agora, tipo, eles urinam, por exemplo, os machos urinam os homens, machos, não sei como falar, mas eles urinam em volta, assim, do acampamento deles para proteger contra os lobos cachorros, por exemplo. Enfim, e eles às vezes interagem com o Snowman, com o Homem das Neves. E essa interação entre o Homem das Neves e os Quirks, ela é bem particular, porque assim, eles acham o Homem das Neves bem estranho. Eles não entendem, mas eles não julgam. Então, assim, eles são até que meio que os homens perfeitos, as pessoas perfeitas, assim, sabe? Tipo, não julgam, não tem conflitos, não tem briga, não tem nada, assim, sabe? Então, assim, eles veem o Homem das Neves, ele com a barba mal feita, fedido, com todo esculhambado, assim, sabe? E não julgam, e às vezes eles vêm falar com ele, e eles vêm perguntar muitas coisas, assim, sabe? Daí você vai seguindo a narrativa do Snowman. E daí eles perguntam, o que é isto? E daí o do Snowman, ele responde, assim, coisas básicas, assim, sabe? Tipo, isso aqui é uma fruta, não sei o que, não sei o que. E, por exemplo, e dá pra ver que o Snowman, ele realmente é tratado ali pelos Quakers como um mensageiro, assim, sabe? Ele fala algumas coisas e os Quakers, eles tomam realmente como, então é assim, anotam assim, sabe? E você não entende direito quando você vai lendo só a narrativa do Snowman no início, como é que chegamos neste ponto aí, como é que foi desenvolvida essa relação. E daí, por exemplo, o Snowman, outras coisas, outros diálogos do Snowman com os Quakers são, por exemplo, quando o Snowman quer fazer os Quakers acreditar em algo, ele faz assim facilmente, ele diz assim, não, é dessa forma porque Quake quis. Ou então, o Quake é meio que um deus para os Quakers, e tem a Oryx, que a Oryx, ela é meio que a deusa da natureza, assim, pros Quakers. Tipo, por exemplo, os Quakers, eles não comem carne porque Oryx não quer, sabe? Daí o Snowman vai fazendo referência. Quaker, Oryx. Quaker, Oryx. Você não entende quem que é Oryx. No início você não entende, assim, sabe? Quem que é Oryx? Por que a Oryx que cuida das plantas, que protege as coisas, assim, sabe? Ele fala, por exemplo, que a Oryx, ele tem fome. E os Quakers não comem carne. Mas ele diz para os Quakers, a Oryx falou para vocês todo dia me trazerem todo dia não, acho que uma vez por semana me trazerem 2 peixes. E daí eles vêm, trazem peixinho assim pra ele, assim, pro Snowman. Por quê? Porque o Oryx disse. Então, assim,
E daí essas duas linhas do tempo, essas duas narrativas do Snowman e do Jimmy, elas vão sendo super bem desenvolvidas até chegar num ponto de convergência. Você vai acompanhando aqui é a história do Craig, não, aqui é a história do Jimmy, aqui é a história do Snowman, e elas vão indo assim, ó, até convergir, até todas as peças se encaixarem, todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem, e até você pensar, uau, mas então é isso tudo que aconteceu, tal pessoa, pá. E sinceramente, agora eu vou entrar na parte da minha opinião do livro. Meu Deus, como que eu não li antes essa autora? Eu vou tentar ler o Conto da Aya. Inclusive, este livro aqui é o primeiro de uma série de livros. Eu vou ver, vou avançar um pouco, porque eu tenho uma lista de leitura, né? Vou avançar um pouco na lista de leitura, e quem sabe eu vou comprar a série, os outros 2 livros da série aqui. Porque que livro incrível, que sutileza, que elegância na escrita, que desenvolvimento de personagens. É um livro que te faz pensar em tantas questões. Tipo, a minha cabeça, sabe, assim, sabe? Tem algumas partes que são muito pesadas. Algumas partes porque é um universo com valores morais diferentes do nosso. É um universo em que nem não são diferentes dos nossos, às vezes são só um pouco mais exacerbados, assim. E é um futuro que é descrito que é muito possível que poderia ser o nosso, assim, sabe? O nosso futuro de nós enquanto humanidade, assim, sabe? Eu não duvidaria, sabe? E, meu Deus, que leitura, sabe? E me fez pensar de várias questões, assim. Eu lembro quando eu tinha lido Clara e o Sol, que eu até devo ter falado no livro, no vídeo, que você fica se pensando o que é a humanidade, o que nos leva a poder dizer que somos seres humanos, sabe? E esse livro me fez pensar bastante nisso, sabe? O que é a humanidade? Será que, por exemplo, a existência ou criação de um ser humano perfeito, entre aspas, sem todas as nossas falhas, isso resultaria em algo positivo? Seria realmente um ser humano? Sabe? Tem isso. Tem vários aspectos, obviamente que não explícitos, mas tem vários aspectos quanto o poder da arte, da religião, o poder da inventividade humana, sabe? Caramba, sabe? Foi um baita livro, foi um baita livro. No começo ele vai indo um pouco mais lento, admito que acho que nas primeiras páginas ali foi um pouco mais complicado, especialmente porque eu não sei a tradução em francês, a tradução em português, mas pelo menos a tradução em francês é um pouco, é bem formal, assim, sabe? Leva um tempo para entrar no estilo de escrita, mas quando você entra assim no estilo de escrita, você entra assim na história, no livro, que livraço! Eu adorei este livro. Não sei, sabe? Eu não sei, acho que o estilo de escrita me cativou demais, sabe? O jeito que tem pontos abertos, ela deixa pontos abertos que é pra você, pro leitor pensar e imaginar. Por exemplo, tem um animal aqui, não sei como que deve ter traduzido pro português, mas em francês aqui é rascons. Tem um rascons que o Jimmy tem quando ele é pequeno e ela só descreve o rascons. Quando eu vi assim, eu falei, não, deve ser uma palavra em francês que eu não conheço, né? Rascons. Eu fui procurar no dicionário, não existia. Perguntei pros francófonos nativos em volta de mim, o que é rascons? Mas não sei. E daí eu continuei lendo, assim, falei, tá, não vou descobrir o que é rascons, vou descobrir enquanto estiver lendo. E na verdade é um animal geneticamente modificado que existe só no livro. E daí você vai lendo. Só que pela descrição que ela dá e tal, você tem na tua cabeça exatamente o que é um rascunce. E você tem vontade de pegar um rascunce pra você e de fazer carinho nele. Sabe? Tipo, tem uns pontos assim que ela deixa aberto.
e pro leitor pensar, e mesmo essas questões, eu acho que essas questões do que a humanidade, por que tal personagem agiu de tal forma, por que tal personagem agiu de tal forma, ela aborda isso de forma muito sutil, ela não deixa tudo mastigado, a Margaret Atwood aqui, ela não deixa tudo mastigado pro leitor, toma, é assim, ó, isso que aconteceu e tal coisa, assim, sabe? E eu adorei esse estilo de escrita. Realmente, Machado de Assis tinha esse estilo de escrita de não deixar as coisas mastigadas, deixar bastante pro leitor. Por isso que ele é um dos maiores escritores, não o maior da literatura brasileira. E não é sempre que eu li isso. Então, acho que é por isso que eu sou tão entusiasta deste livro aqui da Margaret Atwood, porque ela conseguiu trazer à tona várias questões extremamente complexas sem dizer explicitamente. Foi realmente o cérebro maquinandozinho aqui, ó, fazendo minhas conexões sinápticas aqui para pensar em todas essas questões. E é engraçado que eu tentei meio que dar uma pesquisada. E também este livro foi sugestão do clube de livro que eu participo, e várias pessoas, assim, elas viram o livro por óticas completamente diferentes, porque esse livro realmente tem bastante parte de, tipo, é ao leitor de chegar às suas próprias conclusões, assim, sabe? Então, eu simplesmente adorei. Por exemplo, no meu clube do livro, tiveram várias pessoas que não gostaram. Porque, como eu falei, tem algumas partes que são bem pesadas. Não são exatamente explicados o porquê. Porque elas estão lá exatamente. Porque a história desse personagem precisou ser assim. Eu mesma tenho as minhas teorias do porquê são assim. Mas justamente outro ponto que foi deixado pro leitor refletir. Não quero dar spoiler, mas, por exemplo, tem uma história, se alguém ler aqui este livro, tem uma história de um personagem que é super pesado, e daí no meu clube de leitura o povo tava falando, nossa, mas por que isso completamente desnecessário? Mas, e ainda mais ela agindo com tanta naturalidade, esse personagem aí agindo com tanta naturalidade, sendo que é algo tão pesado. Só que, mano, pra mim teve uma razão que a Margaret Atwood botou isso, entendeu? Foi o personagem com a história mais difícil e que realmente só conheceu merda na vida, entendeu? E daí, ali na situação que chegou, era ok, assim, sabe? Então, sabe, enfim, não quero desenvolver mais, porque eu não quero tentar não dar muito spoiler. Mas, que livro genial. Que livro genial. Mas é o que eu falei, tiveram opiniões diversas, por exemplo, no clube de leitura, como eu falei no início, é um pouco mais difícil, um pouco mais enrolado de realmente mergulhar no livro. Tiveram várias pessoas que pararam no início de ler este livro. Tiveram pessoas que acharam, por exemplo, a história desse personagem específico muito pesada e pararam ali. Tiveram pessoas que não gostaram, justamente, que não entendiam nada. Por exemplo, Rascons, que eu acabei de falar. Tinha uma menina no clube do livro que ela falou que não entendia nada, parou de ler ali porque não conseguiu engatar no livro por causa disso, assim, sabe? Só que, então, a minha opinião nisso é que, por exemplo, não é um livro para leitores iniciantes também. Você não vai pegar o teu primeiro livro de literatura brasileira, por exemplo, e você vai ler, sei lá, Macunaíma. Não, por favor. Não, por favor. Mesmo que Macunaíma eu não goste muito. Mas não é um livro também para iniciantes, assim, sabe? Tipo, é bom ter uma bagagem literária antes de vir ler esse livro, assim, sabe? Para poder entender toda a complexidade, toda a sutileza que a Margaret Atwood teve neste livro. É claro que ninguém é obrigado a gostar, mas tem alguns comentários, a gente tem que... Às vezes, por exemplo, tem muito livro, assim, que às vezes a pessoa diz assim, por exemplo, vamos falar um Machado de Assis. Não Machado de Assis. Por exemplo, o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Eu lembro quando eu era adolescente, devia ter que 14 anos de idade, que eu fui conversar com alguém sobre o Cortiço. E a pessoa falou, nossa, muito ruim, é o lixo esse livro. Mano,
É um clássico da literatura brasileira. É um clássico da literatura brasileira, o Cortiço. Você pode. Se, você pode. Você tem o direito de ter a opinião que você não gostou. Que você achou um livro chato. Mas dizer que o livro é ruim, dizer que o Cortiço é ruim, aí o problema é seu. É porque você não é desenvolvido para entender a genialidade do Cortiço. Entende? A gente tem alguns livros que são canônicos que a gente não pode se dar direito a dizer que são ruins. Assim, por exemplo, Franz Kafka, ou então ou a Metamorfose de Franz Kafka, ou então Crime e Castigo do Dostoiévski, assim. Você tem o direito de não gostar, mas você não tem o direito de falar que é um livro lixo, que é um livro ruim. Então eu acho que eu achei muitos comentários do Clube do Livro, que eu achei muito que deste livro aqui, eu achei que é assim, sabe? Eu achei que muitas pessoas falaram que era um livro ruim, nananana, mas eu senti muito que são pessoas também que não estão habituadas a ler coisas diferentes da bolha delas, assim, sabe? E assim, é um livro diferente que vai ligar com, sei lá, que vai abordar assuntos de formas diferentes, de forma muito sutil, que vai deixar muitas coisas para o leitor. E é um muito bom livro, na minha opinião. É um livraço! Então, então aí tá. Aí tá. Aí tá a minha opinião deste livro de hoje, Oryx e Crake. Eu espero que eu tenha sido claro, espero que não tenha parecido, sei lá, que às vezes tem muitas pessoas que leem bastante que acabam ficando muito arrogantes, né? Não quero que seja meu caso, mas realmente eu acho, assim, alguns clássicos, assim, na verdade, quase nunca, acho que nunca vou falar que um livro é um lixo, assim, sabe? Que é um livro ruim. Às vezes eu vou falar que eu não gostei, ou então que a escrita é isso, ou coisa aquilo, assim, sabe? Mas enfim, enfim, este livro é maravilhoso. Simplesmente isso. Na minha cabeça, talvez na minha cabeça, minha mente seja limitada, entendeu? A minha cabeça é tão limitada que eu não consigo entender como que alguém não possa achar isso aqui muito bom. E eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros da Margaret Atwood. Como que eu vivi todos esses anos na minha vida sem ler os livros dessa mulher aqui? Mas enfim. Mas enfim, sim, dramática, dramatic. Mas é que eu gostei muito da escrita. Eu gostei muito da escrita, do desenvolvimento dos personagens. Cara, você imagina certinho as coisas, enfim. A mulher não tem nem. Ela não precisa nem. Ela inventa a palavra, você consegue imaginar as coisas. Ai, que artista, que artista. Isso é uma artista fazendo arte com as palavras aí. Mas enfim, deixa eu me acalmar, me exaltei. Essa aí tá a minha opinião sobre Oryx e Crake, o último homem, Le Dernier Homme, de Margaret Atwood. A minha nota de 0 a 10, meu Deus, vou dar 3. Brincadeira, óbvio que não, depois de toda a minha exaltação aqui, óbvio que eu vou dar uma notaça. De 0 a 10, realmente, fazia muito tempo que eu não lia um livro assim, que eu me envolvia tanto. Acho que eu vou dar um 10. Porque agora eu tô lembrando novamente de toda a minha experiência literária, de toda a imaginação que eu tive nesse livro. Acho que eu vou dar um 10. Realmente não tinha planejado aqui fazer meu discurso sobre esse livro, e agora que eu tô lembrando de novo de livro, tá vindo de novo todos os sentimentos que eu li quando eu li esse livro. Eu vou dar um belo 10 para este livro. Então aí a minha recomendação, meu, não sei qual número deste livro que eu li este ano. Então, até a próxima. A próxima eu vou ler um outro livro do Clube do Livro, que se chama Sufi, Meu Amor. Eu acho que ele também não tem em português, mas ele tem em inglês. Tem bastante gente que leu ele em inglês, que é as 40 Regras do Amor, The 40 Rules of Love, em inglês. Não quero dar spoilers sobre a minha opinião. Elif Shafak, uma autora turca. Enfim. É isso aí, essa aí, minha opinião sobre Oryx e Crake. Leiam. Claro, se você já tem alguma experiência literária, senão vai ser um pouco complicado e eu não quero pessoas falando que é um livro lixo.
Não, mas brincadeira, leia se quiser. É, até mais, até a próxima.